Todas as vezes que a gente vai celebrar o mês Filhos de Sião, nosso aniversário, a gente pede para o Senhor nos falar o que Ele quer que a gente faça. Escutar o Senhor é fundamental. Quando a gente fez esse tema de 2 anos atrás, o justo viverá pela fé, o Senhor estava nos pedindo para viver pela fé, que a gente precisava enxergar aquilo que nós não víamos com os nossos olhos, porque fé é isso, fé é acreditar naquilo que não se vê, Hebreus capítulo 11, a fé é acreditar naquilo que não se vê. Se você já está vendo, se as coisas já estão acontecendo, não é mais fé, não é mais fé. Inclusive, há uma formação muito clara sobre crescimento, que é o seguinte: quando você deu um passo na fé e ele se realizou, não adianta você dar um igual, porque você não precisa de fé para fazer aquilo que você sabe que dá certo. Você precisa se lançar mais ao largo, ir mais longe, como disse Jesus, para lançar as redes mais adiante, como com Moisés disse, Deus disse para ele, ir mais além do deserto. Você tem que dar um passo a mais se você quer viver pela fé. Se você quer crescer na fé, você tem que dar novos passos na fé. Feche os teus olhos e peça para o Senhor: Senhor, que novos passos eu tenho que dar? Como eu me lanço, Senhor, mais intensamente, Senhor? Como eu me atiro mais, Senhor, nesta fé? Senhor, eu quero te pedir, me orienta, Senhor, para que eu me lance com mais coragem, com mais ousadia, para que eu possa ir, Senhor, e crescer nos teus caminhos. Aumenta a minha fé. Pede para o Senhor aumentar a fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Dá-me, Senhor, que eu possa confiar mais. Todos nós aqui já lemos aquele texto, quando Jesus diz assim: se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, não é? Você vai dizer para este monte: levanta-te, arranca-te e lança-te ao mar, e o monte se lançará ao mar. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando, nenhum dos discípulos teve coragem de fazer a oração. Estavam com Jesus, Jesus falou que eles precisavam só de um pouquinho de fé para fazer isso, mas todo mundo olhou para aquele monte e falou: como é que uma montanha vai se atirar ao mar? Isso não vai ter jeito, não. Ninguém conseguiu ter fé do grão de mostarda para se lançar e fazer com que aquele monte pudesse se dobrar sobre o mar. Essa é a nossa realidade. A gente entende, mas a gente não consegue dar esse passo. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo para eles sobre se lançarem com fé, mas eles não conseguiram se lançar com esta fé, pelo menos não naquele momento. Depois, quando Jesus já havia ressuscitado, e eles cheios do Espírito, aí sim, muitos deles se lançaram na fé. É hora de você falar para o Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu preciso me lançar, eu preciso acreditar. Talvez não seja necessário arrancar um monte e lançar ao mar, até porque o mar está muito longe aqui de Maringá. Mas nós temos muitos montes que nós precisamos ver saírem do chão e se lançarem às águas. Nós precisamos ver coisas que os olhos não viram, que o coração humano não imaginou e que Deus preparou para aqueles que creem nele. Então, se você crê, eu creio, está na hora de pedir isso para Jesus. Fala com Jesus. O grupo de oração é para isso, é para você falar com Jesus. Fala: Senhor, eu preciso dessa fé, uma fé corajosa, uma fé, Senhor, que possa olhar e pedir na certeza que estas coisas estarão sendo realizadas pelas tuas poderosas mãos. Que teu amor infinito, Senhor, faz com que esta graça aconteça, porque o teu poder, Senhor, é capaz de lançar tudo isso. Nós te pedimos, Jesus, enche-nos da tua fé, enche-nos dessa coragem. Pede para Jesus: Senhor, eu quero esta fé capaz de ressuscitar os mortos, de ressuscitar os mortos. Eu te peço, Jesus,
Dá-me, Senhor, esta convicção no Espírito, de poder pedir aquilo que vem do teu coração e ver, Senhor, os milagres acontecendo no mundo, acontecendo na minha vida, acontecendo no meu coração, acontecendo na minha mente. E agora, neste momento, fala para o Senhor me dá essa fé. Antes de fazer o pedido, peça a fé primeiro. Peça para você ter esta fé para poder fazer este pedido. Senão a gente faz o pedido, mas não consegue ter a convicção que é necessária. Te pedimos, Jesus, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, dá-me, Senhor, esta certeza da vitória. Vai adiante, Senhor, e fortalece a minha fé, Senhor. A palavra tem poder. Senão Jesus não seria chamado de o verbo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão forte que ela se torna uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não é? O verbo se fez carne e habitou entre nós, diz São João. Quer dizer, Jesus é a palavra de Deus. Então, quando Deus, no Gênesis, começa a criar todas as coisas, a gente vê no hebraico que ele fala, faça-se, porque a palavra tem esse poder. A palavra divina tem um poder divino. A palavra humana tem um poder humano, mas tem poder. Tem poder para destruir e tem poder para construir. Por isso é que a gente faz tantas orações de quebra de maldição das palavras, porque a palavra, ela pode ser fonte de bênção e fonte de maldição. E São Tiago vai mais longe, ele vai dizer que não dá para sair água boa e água salobra da mesma fonte. Então, aquele que vive, ora com a boca cheia de bênção e ora com a boca cheia de maldição, saiba que de duas uma das duas coisas não está acontecendo. Espero que seja a maldição e a bênção esteja acontecendo. Então, quero que você peça ao Senhor agora a graça de que a tua oração seja portadora da bênção. Que a palavra que sai dos teus lábios seja para edificar. Que a palavra, quando você proclama para os teus filhos, seja para construí-los. A palavra que você proclama para netos, bisnetos, seja para edificá-los. Que a palavra que sai da sua boca para os teus amigos, para as tuas amigas, seja uma palavra que construa a vida deles. Não uma palavra falsa, não é para que significa que você tem que elogiar, mas tem que ser uma palavra de poder. E que a palavra que você diz para você mesma e para você mesmo, seja uma palavra que vem do Espírito. Que o Espírito manifeste. Por isso, você que muitas vezes o diabo fica no teu ouvido, falando coisas e você às vezes acreditando, ou muitas vezes não é nem o diabo, é simplesmente a sua cabeça que está enferma e às vezes fala também coisas ruins. Bom, o diabo usa também a cabeça enferma das pessoas. Então nós temos que pedir agora que a palavra de Deus venha purificar a nossa mente, purificar nosso coração, para que a gente proclame para nós mesmos bênção. Bênção. Que nós proclamemos agora uma palavra de poder. De poder. Fala, eu quero proclamar uma palavra de poder para minha casa. Eu quero proclamar uma palavra de poder para o meu trabalho. Eu quero proclamar uma palavra de poder para a minha vida. Eu quero proclamar uma palavra de poder para a minha saúde. Eu quero proclamar uma palavra de poder para as pessoas que eu amo. Uma palavra que diga reconstrua. Uma palavra que diz liberte-se. Uma palavra que diz em nome de Jesus restaure-se. Uma palavra que diz em nome de Jesus se alegre. Uma palavra que diz em nome de Jesus supere os teus limites. Uma palavra que diz, fortaleça-te, em nome de Jesus, levanta-te e anda, foi a palavra proclamada naquele dia e que fez o paralítico se levantar. Então eu proclamo agora, levanta você que está abatido, conforme diz a carta de São Paulo, caído sobre os teus joelhos, levanta agora,
Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa palavra forte da Escritura. Senhor, muitos de nós estamos vivendo sobre um peso tão grande como se estivéssemos mortos. Eu quero proclamar vida, e quero proclamar na minha casa, e quero proclamar entre as pessoas que precisam ouvir, e você sabe quais são, e diga agora: levanta em nome de Jesus. Quero revestir desta força do Espírito, quero invocar a força do Espírito sobre todos. Que venha um espírito de sabedoria, um espírito de unção, um espírito de renovação, um espírito de paz, um espírito de harmonia, um espírito que desfaz as confusões, um espírito que destrava os nós. Proclamo agora o poder de Deus sobre todas estas situações, para clamar a bondade de Deus. Eu me lembrei de um episódio da Sagrada Escritura, e certamente é o Espírito quem trouxe a minha memória, que é o começo da vida de Davi. Ele já tinha sido ungido por Samuel, mas isso aconteceu lá na casa dele, sem nenhuma importância social, só uma importância da unção religiosa. Deus havia ungido ele, mas ninguém sabia. Saul era o rei, e Saul estava em guerra contra os filisteus, e estava morrendo de medo, porque os filisteus eram mais fortes, mais poderosos. Vamos lembrar que naquele tempo não haviam armas de fogo, a força física fazia muita diferença, e diziam que os filisteus eram muito grandes, e entre eles havia um maior ainda, que era o Golias. Nós sabemos a história, sabemos que Davi venceu Golias, mas por que Davi estava lá? A maioria daqui sabe, mas eu quero relembrar porque faz parte desse momento de oração. Davi estava lá porque Saul tinha repentes de raiva, tristeza. Ele ficava louco, como se tivesse uma gravíssima doença psicológica, o que provavelmente tinha. E Davi ia lá porque ele tocava, e aí ele cantava, porque quando ele cantava e tocava, ele acalmava o espírito que estava em Saul, é o que diz a Escritura. Era o único jeito de acalmar Saul, quer dizer, Saul estava perturbado, mas não era burro não, porque ele era perturbado, mas não ia enfrentar o Golias. E Davi estava lá só para isso, para tocar, para acalmar o rei, para fazer uma terapia lá para o rei ficar melhor. E foi num destes dias que ele acabou achando que era o fim do mundo e um disparate que ficassem humilhando o povo de Israel, e ele então aceita ir lutar contra Golias. Mas independente desta parte, nós precisamos que o Senhor nos dê uma unção de Davi, para acalmar os Sauls, não os Golias, não para vencer o Golias, mas os muitos filhos de Deus, porque Saul era um filho de Deus, era o rei de Israel, então ele era alguém do povo de Israel, mas que estava perturbado, que tinha momentos totalmente, sei lá de que jeito, descompensados psicologicamente. Nós precisamos agora que o Senhor nos dê o poder para acalmar os Sauls que a gente tem nas nossas vidas, as pessoas que fazem parte, não é? O Saul era parte do povo de Davi, e a unção que Deus havia dado a Davi para conseguir animar, fortalecer, transformar. Claro, isso ainda não resolveu tudo, porque depois virou inimigo de Saul, mas para que a gente possa pedir isso para as nossas. Será que existe algum Saul na sua vida? Será que existem pessoas que de vez em quando você percebe que você precisa fazer algo para apaziguar, para restaurar na sua vida, na vida da sua casa? Se você tem pessoas assim, peça para o Senhor poderosamente te ungir agora, poderosamente dar esta unção para que você possa fazer isso
no lugar e na hora oportuna. Quando as lutas e os ataques malignos aumentam, muitas pessoas passam a ter medo, fogem do combate, têm medo de sofrerem as perdas de uma batalha contra um inimigo tão poderoso que é um anjo caído, tão forte, com um terço do céu, usando cada vez mais um mundo que vai chegando ao seu final, ao seu ocaso, porque cada vez que nós passamos um tempo, mais estamos perto do fim. E muita gente acaba não parando para pensar que aonde as dificuldades e as ações diabólicas aumentam, aumenta a graça e o poder de Deus. Portanto, Deus coloca à nossa disposição instrumentos, armas, unção e fé, como nunca ficou disponível. Porque Ele sabe que o inimigo é muito forte, de que nós somos feitos de carne, somos frágeis, exatamente por sermos fracos e pecadores como somos, é que o grande anjo de luz não aceitou o projeto de Deus. Uma das principais teses da teologia a respeito da queda de Satanás é essa. Os anjos, sendo clarividentes e podendo ver as consequências todas, uma parte deles não aceitou Deus escolher o ser humano para se encarnar e nascer no meio de nós. Deus feito homem no nosso meio, que o anjo não aceitou, achou que isso não era possível, que Deus não podia fazer isso com uma criatura tão mesquinha, egoísta, uma criatura das criaturas de Deus, como nós somos, como o ser humano é. O anjo falou, não é possível que Deus fez uma escolha dessa. Escolheu ele, sendo Deus, se fazer um desse povo aí? E essa rejeição ao projeto de Deus, rejeição ao plano de Deus, o fez perder para sempre a eternidade, quer dizer, perder para sempre o céu, viver uma eternidade de trevas, e aí, isso vocês acham que aumentou o ódio dele contra nós ou não? Porque cada vez que ele nos olha, ele fala, está lá a razão da minha perdição, está lá a razão de por eu estar condenado, o dragão, a serpente condenados. Isso nos causa medo, mas deveria também nos trazer o consolo de quem sabe que Deus coloca à nossa disposição armas poderosas. Armas poderosas. E é exatamente uma delas que a gente vai tratar hoje aqui, que é a arma do pedinte, a arma da oração, a arma que a gente tem diante de Deus com a nossa miséria. Hoje eu estava no sinaleiro e apareceu lá um pedinte com um guarda-chuva, num estado bem triste, mas que eu sei que era um usuário de droga. E o que a gente faz com o usuário de droga? A gente não dá dinheiro para ele, né? Porque não vai comer. Ele pode falar que ele vai comer, mas se ele tiver o dinheiro, até porque ele não consegue resistir, ele vai comprar a droga. Ele pode até fazer coisas piores para comprar a droga. Mas eu olhei aquela pessoa naquele estado e fiquei com dó, muita dó daquela condição humana. Desculpa, não quero ofender ninguém aqui, nem os que estão nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, eu não quero ofender. Mas eu acho que nós somos desse jeito quando Deus nos olha. Nós somos estropiados diante de Deus.
Deus olha e fala: olha lá, olha quem são esses, fraquinhos, pecadores, egoístas. E isso nos faz ser um mendigo pior. Para nós, o mendigo ali é um mendigo mal vestido, mal cheiroso, com problemas psicológicos, com perigosos, muitos deles, porque estão desesperados. Mas para Deus e o pecado, nós não somos muito diferentes, não. É comparar ele com a gente. Mas Deus e nós. E aí eu olhei aquilo e falei: é assim quando a gente estende a mão e pede para Deus. E Deus, às vezes, nos dá até aquilo que não era bom dar. Até aquilo que não estará nos ajudando. Mas Deus olha e fala: meu Deus, coitado dos meus filhos e das minhas filhas. Coitados. Eu preciso fazer algo por eles. E é por isso que ele enviou Jesus ao mundo, porque nós não íamos sair da nossa miséria nunca, se dependesse só de nós, das nossas... olha, Deus deu a lei para as pessoas viverem melhor. Rapidamente elas transformaram a lei numa forma de um ficar melhor que o outro e de um poder querer se mostrar mais do que o outro. É o que diz a Sagrada Escritura. Aqueles que iam fazer orações pomposas, usavam franjas na sua túnica, que diziam: eu não faço isso, eu não faço aquilo, igual aquela fulana faz, eu não ajo assim, igual aquele Beltrano faz. Quer dizer, Deus dá uma lei para todo mundo viver melhor, e a lei vira um instrumento para nós fazer dela um instrumento de espizinhar, de comparar, de humilhar e de usar. Nós somos assim. Uns mais, outros menos. Na medida em que a gente vai experimentando o amor de Deus, a gente vai deixando de ser assim. Mas a nossa raiz é essa. E aí eu quero chegar para vocês e dizer: mesmo assim, Deus se compadeceu de nós a ponto de dar de si mesmo, porque é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, quem é Jesus, e vir no meio de nós. Por isso é que Ele acolhe os nossos pedidos. E a nós devíamos ter aquela palavra que é portuguesa, não tem nas outras línguas, que é o obrigado, Senhor. Obrigado por me dar as coisas que muitos dos meus pedidos eu nem deveria fazer, mas obrigado, Jesus. Ter um coração grato por Ele poder nos atender tantas vezes. Hoje, o tema é pedir como convém. E aí eu escolhi o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Eu fiquei na dúvida se eu ia usar esse texto, ou se eu ia usar o Tiago 3, o Tiago 4:3. Tiago 4:3, vocês sabem qual é? É aquela que São Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas daí eu achei que essa era pesada demais para nós. Mas é a verdade. O que o Senhor está querendo dizer é: vocês não sabem pedir. Por isso que vocês não recebem tantas coisas que são necessárias para a vida de todos vocês e das pessoas que estão próximas de vocês, porque vocês não sabem pedir. Por isso eu envio o Espírito Santo para pedir por vós. E aí eu faço a pergunta aqui: quantos de nós gasta tempo orando no Espírito, porque o Espírito vai pedir as coisas melhores para nós? Devíamos gastar muito mais tempo, porque o Espírito sabe o que convém. E o que eu acho interessante é que diz aqui que esta oração do Espírito que convém, e que Deus que perscruta os corações, escuta a oração por todos os santos. Significa que o Espírito, quando ora em nós, ele ora não só por nós, mas ele ora
por todos aqueles que creem, de acordo com o que cada um precisa mais e de acordo com o que é preciso para serem alcançados e fortalecidos. Outros sim, o Espírito ora em nós, com gemidos inefáveis. Outra tradução, gemidos inexprimíveis, quer dizer, que não são entendidos, que você não entende o que está dizendo, mas é para não entender mesmo. Porque se a gente entender, é capaz da gente não querer o que está pedindo. E Deus quer dar aquilo que vai ser bom, e que nós não sabemos. Por isso o Tiago diz, vocês não estão recebendo porque pede mal, pede coisas que não é o que é preciso pedir. Muitas vezes nós oramos por alguém que está enfermo, e é óbvio que o enfermo quer saúde. Pois é, mas qual é a raiz dessa saúde, dessa doença? Qual é a bênção que este doente precisa para de fato ter saúde? Porque nós preferimos, claro, a cura milagrosa, que a gente ore e em seguida tudo acabe. Que lição o enfermo aprenderá? Que transformação ele receberá se a cura acontecer dessa maneira? Mas às vezes Deus faz assim, porque a lição às vezes não é para o doente, é para nós, ou é para os que vão ver, ou é porque com esta cura ele vai fortalecer para que outras missões aconteçam. Mas muitas vezes é porque a gente não está rezando direito. Aí você vai falar, Sidney, então como é que eu faço para rezar direito? Uma vez que São Paulo diz na carta aos Efésios, agora sim no capítulo 3, que Deus pode dar muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Então se Deus pode dar mais do que eu posso pedir ou pensar, muito mais do que tudo isso, e eu estou pedindo e não estou recebendo o que eu estou pedindo mal, então eu preciso aprender a pedir certo. Fale para quem está perto de você está precisando aprender a pedir. É? Vocês se lembram das parábolas de Lucas? Lucas tem as parábolas da misericórdia, que é as parábolas da insistência. A viúva que ficou reclamando do juiz, o vizinho que ficou batendo na porta do vizinho porque precisava levar pão para visita. Estas parábolas da misericórdia que a gente encontra no Evangelho de Lucas, elas nos ensinam a insistir, não é isso? Pois é, mas se você não sabe pelo que você deve insistir, você fica insistindo pela coisa errada. Deus fala, meu Deus, para com isso, não é aí, vai para o outro lado, não é? Abre os olhos, não está enxergando? Ô, gente tapada, né? Mais ou menos isso. E é neste ponto que eu quero chegar. Precisamos orar como convém. Enquanto não conseguimos saber o que pedir, melhor orar em línguas, melhor orar no Espírito, melhor orar e deixar Deus fazer. Mas o Senhor também disse, orarei sem entendimento, quer dizer em línguas, mas orarei também com o entendimento. É isso que está lá na carta de São Paulo aos Coríntios. Bom, para mim rezar com entendimento, sem o entendimento, eu não sei o que eu tenho que pedir, mas eu oro no Espírito, o Espírito sabe pedir. Mas Ele quer que eu ore com entendimento também. Então eu tenho que bater e insistir com força e ir repetidamente naquilo que Deus quer que eu peça. Então eu preciso fazer esta pergunta-chave. O que, Senhor, que você quer que eu peça para o André? O que, Senhor, você quer que eu peça para a Márcia? A Márcia me fez um pedido de oração. Mas o que eu devo pedir naquilo que ela falou? Eu preciso, Senhor, a Tua graça para restaurar meu irmão, para curá-lo, ou para libertá-lo, ou para abrir um caminho. Mas o que eu devo orar especificamente para isso acontecer? E isso se chama buscar a comunhão com Deus. Nós não paramos quase nada para ouvir o Senhor e olhar, olha, você tem um problema, tá bom, o problema pode ser na sua casa, pode ser com você mesmo. Pois é, mas o que eu devo fazer para aquietar meu coração? O que eu devo fazer para melhorar aquilo que Tu mesmo queres dar para mim? E aí eu vou pedir certo.
Em outras palavras, a oração é um relacionamento. Ela não pode ser só uma ação minha com Deus para que Ele faça. Até porque Ele não é meu empregado. Não tem dinheiro para pagar Ele. Não é? Quanto custaria um favor divino? Existe um preço capaz de um humano poder dar para comprar um favor divino? Ah, Senhor, eu vou de joelho daqui até Aparecida. Um sacrifício tão grande é capaz de comprar um favor divino? Pergunte para a pessoa do lado, vocês acham que subir as escadas da Basílica, da igreja de Nossa Senhora da Penha é capaz de pagar o pedido que você fez? Não é. Não estou tirando o esforço, a oração, o amor de quem faz um voto, recebe uma graça e cumpre a promessa. Mas eu posso apostar que a bênção não veio por causa do teu compromisso, da tua promessa. Eu acho até que as promessas são boas, fazem as pessoas irem mais perto de Deus. Olha, se eu... teve o Enem, mas aqui não tem jovem nenhum, mas tá bom, passei no vestibular, então agora eu vou rezar 10 terços, agora eu vou visitar a imagem de Nossa Senhora. Que bom, isso é muito bom, leva a pessoa para a oração, mas achar que Deus vai te dar, então para de estudar, só faz a promessa e fica esperando, não é? É claro, Deus pode fazer um milagre, mesmo você sem estar habilitado, Deus quer você naquele negócio, Deus te dá a unção e te dá a graça, mas você não tem nada capaz de comprar o favor de Deus. Eu não tenho nada que eu possa dizer, Senhor, existe um voto que se eu fizer, você vai ficar tão feliz que você vai me dar tudo. Vocês acham que tem? Existem pessoas mais virtuosas que eu. Existem pessoas mais virtuosas que você? Eu tenho certeza que tem, que eu não tenho dúvida. Você talvez tenha dúvida de que existe pessoa mais virtuosa que você. E aí você acha que essa pessoa mais virtuosa, por ela ser mais virtuosa, ela não vai ter os problemas nenhum. Vai ter. Então o que conta não é algo que eu possa dar para Deus, porque eu não tenho nada para Deus. É eu escutar dele, num relacionamento com ele, como eu devo pedir determinada graça, ou outras graças que eu não estou nem abrindo os olhos para ver e que ele quer que eu peça. E quando você tiver a certeza de que esse é o pedido que Deus quer que você faça, então, faça insistentemente, bata sem parar, até que a porta se abra e a graça venha. E garanto para você que você ainda vai ter que rezar bastante no Espírito, porque o Espírito é quem sabe de fato o que mais precisamos. Amém?